Oi, gente, boa noite. Bom, é vídeo, né? Não sei que hora vocês vão ver. Daniel aqui de novo, professor. E, bom, na aula passada a gente viu um pouco. Vou tirar a máscara aqui para conseguir falar melhor. Na aula passada a gente viu um pouco sobre a física e o que ela estuda e o que ela não estuda, ou melhor, como ela olha para os seus objetos de estudo, né? O que ela quer saber, o que ela busca entender desses objetos. Também a gente viu um pouco sobre certas áreas do conhecimento da física. E hoje a gente vai começar a falar de uma específica, que é a cinemática. A cinemática, ela é basicamente o estudo do movimento de objetos, mais precisamente. E um nome importantíssimo dessa cinemática, de tudo isso que a gente vai estudar e vai ver ao longo desse ano, que vai ser cobrado do vestibular de vocês, é Galileu. Ele é basicamente o fundador dessa cinemática que a gente estuda. E hoje a gente vai entender um pouco melhor por que a gente estuda essa cinemática tão importante e qual é o que Galileu fez para isso. Beleza? Vai ser uma aula parecida assim com história, com artes, vai ter muita coisa desse jeito, mas é porque é importantíssimo a gente compreender o pensamento de Galileu para compreender também esse método de estudo do movimento. Ok? E de toda a física. A aula de hoje é sobre a revolução científica de Galileu, tá bom? Antes de entrar um pouco nesse mérito, vou falar um pouco sobre a Idade Média, né? Ou seja, um período logo antes de Galileu. Vocês vão ver em história, né, e em outras matérias, de uma forma mais aprofundada e melhor. Então eu vou resumir aqui, antes deles, infelizmente, eu vou falar sobre isso, né? Mas eu vou dar uma resumida porque é importante para o nosso pensamento aqui, beleza? A Idade Média, vocês tentem lembrar do ensino médio e tal, ela é uma época onde tudo era fechado, né, nos feudos, ou seja, o comércio era ali dentro, né, a produção, era tudo fechadinho, com medo, né, não tinha comunicações entre feudos direito, né, e era tudo centralizado na Igreja Católica. Desde o poder político, a religião, obviamente, ao conhecimento e às artes. Ou seja, nessa época, na Idade Média, tudo que era uma forma de conhecimento e de processos artísticos girava em torno da Igreja Católica. E não só o que era disso, mas, né, de tudo que é político, que era político e afins. Certo? Por exemplo, a Igreja Católica legitimava por que o rei tinha que ser o rei, né, com aquela coisa de ele é a representação de Deus na Terra, coisas assim. Né? Mas no conhecimento, o que é importante pra gente, e quando eu digo conhecimento, incluindo a arte e tal, ele girava em torno da Bíblia, dos contos bíblicos, do Novo e do Velho Testamento e dos teólogos que estudavam a Bíblia e estudavam a religião católica, precisamente. Né? Ou seja, era uma forma de conhecimento e de arte que o que ela buscava era enaltecer o poder da Igreja Católica e mostrar a divindade de Deus e de Jesus Cristo, e basicamente só isso, entendeu? No conhecimento especificamente, era um conhecimento que se dava não a partir da natureza, mas a partir dos textos bíblicos, a partir de padres, frades, monges que estudavam o texto bíblico e falavam sobre a natureza. Ok? Bom, Idade Média passada, vários eventos aconteceram. E hoje o que a gente chama de Idade Moderna, né? Teve muita coisa
diferente da Idade Média, né? E alguns pontos que eu quero conversar com vocês, que são centrais da Idade Moderna, e centrais para o pensamento galileano e, portanto, para toda a física, são alguns pontos que eles começam a evoluir a partir de certas atividades humanas que aconteceram. E quando a gente está falando disso, eu estou falando da Europa, tá? Mais precisamente da Europa Ocidental, né? Bom, algo importantíssimo que aconteceu é a Reforma Protestante, certo? Martinho Lutero, o Calvinismo, o Anglicanismo na Inglaterra, certo? Ou seja, são reformas dos próprios cristãos que começaram a negar a Igreja Católica, negar aquele poderio centralizado nela. Ou seja, continua uma galera, né, que continua acreditando em Deus e no cristianismo, na Bíblia, e que passa a tirar o poder da Igreja Católica. Ou seja, não ser mais aquilo que a Igreja Católica fala que é o certo. Eu tenho que interpretar. Outros dois fatores importantíssimos aí dentro são as grandes navegações, ou seja, que exigia certos instrumentos para essas grandes navegações. Como que você vai saber para onde você está indo no meio do Atlântico, né? Os portugueses e os espanhóis querendo ir para a China, para a Índia, para as Américas. Como ir sem certas técnicas, certos instrumentos que nos ajudam a nos localizar, né? E também justamente esse comércio com outras partes do mundo, né? Com o Oriente, lá com o Grande Oriente, na China, a Índia, também ali nos países árabes, certo? Ou seja, também trouxe um multiculturalismo para dentro dessa Europa feudal, pequena ali, fechada, né, hermética. E no breve resumo, tudo isso daí gerou uma época que é a época do Renascimento. E dentro desse Renascimento, onde a arte passou a centralizar o homem e o conhecimento também a centralizar não só o homem, né, o homem e a mulher, mas o ser humano, desculpa pelo machismo, mas o ser humano como um todo, e a natureza para além do ser humano, aquelas obras geométricas, aquelas obras com homens e mulheres muito bem montados, perfeitos, sabe? Com formas bem desenhadas. Ou seja, passar a olhar para o homem e para a mulher antes do que para Deus, para os anjos e para os santos. Começar a retratar essas pessoas e como as pessoas são. E no conhecimento, perceba, se dá nesse mesmo movimento. E agora a gente começa a falar de Galileu. Um fator importantíssimo que Galileu fez logo no começo, para começar a ilustrar para vocês tudo que ele tem de poder de conhecimento, tudo que ele fez na Revolução Científica, ele inventa certos instrumentos que é o telescópio e o termômetro. Ou seja, ele começa a instrumentalizar a natureza, né, a fazer instrumentos para que eu enxergue melhor ou enxergue mais do que meus próprios olhos. Eu quero ver a Lua de um modo mais profundo e mais próximo da Lua. Então eu faço um telescópio e vejo a Lua. Há desenhos lindíssimos de Galileu da Lua, assim, naquela época, e que eu posso colocar para vocês, para comparar entre o desenho de outros dessa mesma época e de Galileu com o telescópio. É um desenho assim que parece que ele desenhou uma foto da Lua, de um telescópio gigantesco assim de hoje em dia. Ele desenhou isso, sabe? De tão preciso, bonito que é. E além do telescópio, é o termômetro, né? Ou seja, passar a ter técnicas que servem para o ser humano agir perante a natureza, certo?
agir sobre a natureza, transformar a natureza para ele mesmo. E um estudo forte de técnicas nesse sentido. E Galileu, ele tem um ponto fortíssimo, e não só Galileu, mas todo esse movimento renascentista, iluminista, que eles começam, Galileu especificamente começa a ver que é o seguinte: uma música do Caetano Veloso, Sampa, para quem conhece, que é uma música assim que me engole inteiramente, porque eu fui para São Paulo, daqui de Ponta Grossa, no Paraná, uma cidade de 300 mil habitantes. Fui para São Paulo, aquela megalópole gigantesca, louca, loucura, tá, pum, pum, né? Buzina e carro e gente e tudo acontecendo. E essa música é exatamente sobre isso do Caetano. Ele saindo, nessa idade mais ou menos, jovem, entrando em São Paulo e ao mesmo tempo São Paulo entrando nele. Então, assim, essa música eu considero muito. E um dos momentos dessa música, ele tá ali falando de São Paulo e aquela loucura, aquelas náuseas todas daquela cidade, e aí ele começa a virar o jogo nessa visão para ele mesmo, né? E que aí ele coloca na frase: é que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Além, né, dessa beleza estrutural dessa frase, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Narciso, aquele cara que ele se apaixonou pela própria imagem, né? Além de tudo isso, tem algo muito forte dentro dessa frase, que é o seguinte, e que é o que Galileu começou a ver na época dele: a gente não vê o mundo como o mundo é, mas a gente vê o mundo como nós somos. E ok, né? Ok, beleza, profundo, legal e tal, mas por que isso é importante, né? Isso é o que... Toda essa questão do renascimento, toda essa questão do pensamento da multicultura, do buscar a natureza como a natureza é a sintetização do pensamento de Galileu. Ou seja, Galileu sintetiza tudo isso no conhecimento. Galileu começa a perceber que o ser humano, ele é um observador da natureza. E que não só isso, mas que a natureza é algo para além do ser humano e para além a ideia de Deus. É algo diferente. É algo que a gente faz perguntas a ela e questiona a natureza para conseguir compreender melhor ela. E Galileu, ele revoluciona essa estrutura toda de conhecimento através de certos pontos dele. Ele pensa, por exemplo, que dois corpos iguais têm que agir de formas iguais. Se eu solto uma pedra e eu tenho duas pedras iguaizinhas, eu solto elas vão cair iguais aqui. Se tiver de forma diferente, vai agir, vai ter certas coisas diferentes. Mas dois corpos iguais, com o máximo de estrutura, tudo igual, vai agir igual. Né? Ou seja, não tem um certo dedo de alguém falando, não, esse corpo vai agir desse jeito e esse corpo vai agir de outro. Outra coisa importantíssima que envolve justamente essa centralização no ser humano, em nós como observadores, é de que corpos têm trajetórias diferentes para observadores diferentes, certo? Vou usar um exemplo aqui, por exemplo, o meu celular, tá? Eu estou andando aqui e para vocês o celular está se mexendo, certo? Se mexendo de novo. Mas para mim o celular não está se mexendo. O celular continua aqui na minha frente. Parece que o mundo inteiro está se mexendo para mim e o celular não está. Certo? Ou seja, a trajetória desse celular para mim é paradinha aqui na minha frente, enquanto para vocês tem diferença. Ou seja, o movimento, a velocidade, as coisas dependem do observador, depende do referencial.
E outros pontos fortíssimos dele é, por exemplo, os experimentos mentais. Eu crio experimentos, coisas na minha cabeça para conseguir pensar daquilo de um jeito físico, né? E um forte que a gente chama de empirismo. Empirismo é isso de que importa observar. Vamos observar e tirar conclusões da observação, não da nossa cabeça ou dos livros. O que importa é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue enxergar, né? E testar essas nossas teorias. Criar hipóteses, ver se as hipóteses funcionam ou não funcionam e tal, e construir, certo? E ele tem um papel forte que eu acho que muitos de vocês não gostam dessa parte da física, mas o Galileu ele começa a matematizar o conhecimento físico, o conhecimento da natureza. Uma frase bem famosa dele é de que o livro do mundo está escrito em linguagem matemática. Ou seja, ele começa a escrever as coisas, os movimentos, a velocidade, a aceleração, a luz com matemática. E é justamente essa matematização que a gente vai estudar em cinemática. Percebam, a cinemática é justamente o estudo de Galileu, da teoria de Galileu. Ok? E para começar a matemática, eu quero elaborar com vocês alguns pensamentos básicos para tudo que vai formar a cinemática, né? Por exemplo, o que é velocidade, posição, referencial, né? O que é isso tudo? Aceleração, o que é isso, né? Então vamos começar pelo começo. Primeiro, a gente precisa de um referencial. Tudo precisa de um referencial para física, para cinemática e para mecânica, que é esse referencial de, ok, quem está vendo isso que está acontecendo, certo? Por exemplo, eu quero falar desse corpo que está se movendo, o celular para vocês, mas aí, para mim não está se movendo. Então eu preciso falar qual referencial que eu estou. Por exemplo, eu estou no referencial de vocês, aí, ok, então eu vou fazer minhas contas a partir desse referencial. Mas eu estou no meu referencial, eu tenho que dizer, estou no referencial meu, e nesse meu referencial eu não vejo. O que é esse referencial? Vocês vão ver lá o plano cartesiano, algumas coisas assim, gráficos e tal. Mas pensa que o referencial, ele é basicamente assim, um ponto, por exemplo, o meu olho, vou fechar o olho aqui e falar, meu referencial é esse meu olho, certo? E dele eu consigo tirar todo o espaço em minha volta, certo? Como se eu pegasse, a partir do meu olho, uma reguinha para cá, uma reguinha para cá e uma reguinha para cá. Ou seja, eu consigo colocar todo ponto do espaço, por exemplo, esse ponto aqui bem perto de vocês, a partir desse referencial do meu olho, certo? Ele tem tanto para cá, tal. Isso é um referencial. A partir dele eu consigo construir todo o espaço e os ângulos e tudo, tá? Mas eu preciso dele. Ok, mas o que é posição, né? Bom, posição a gente entende intuitivamente que é basicamente, né, onde as coisas estão. Só que como que eu matematizo, né, isso? Eu penso que como distâncias, certo? Por exemplo, vamos pensar agora no quadro, certo? Imagino que vocês consigam ver isso bem. Estou vendo o PC aqui para ver. Bom, acho que dá para ver normal. Então vamos pensar no quadro, e nesse quadro aqui eu tenho esse meu referencial. Pensando só no quadro. Gente, uma coisa. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, esse é o meu número de celular. Podem me mandar mensagem no Zap, ou enfim. E esse é o meu e-mail, tá? Para quem quiser mandar um e-mail para mim. Pode mandar. Se tiver dúvida, me mandem, falem comigo, tá bom? Mas ok, eu tenho esse referencial aqui,
nesse plano meu. Ou seja, um ponto que nesse quadro, vamos pensar só no quadro, para não pensar larguras aqui, né? Só a altura aqui e o comprimento aqui, né? A partir desse meu referencial, eu posso escrever a partir do x aqui. Opa, olha, esse x está x, y. Eu consigo escrever qualquer ponto. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 1, 2, 3, 4, aqui o 5. Então, eu quero, dentro desse referencial, ou seja, um ponto com algumas reguinhas com as quais eu consigo colocar em números qualquer coisa que está aqui nesse quadro. Isso daqui obviamente se estende para lá, se estende para cá, e também para o negativo aqui. Eu consigo escrever esse ponto aqui. Por exemplo, ele está aqui, ó, no ponto 4 em x e o ponto 2 em y. Certo? Isso aqui, essa é a posição desse ponto, tá bom? Esse ponto aqui é um vetor que vai desse, que eu vou chamar aqui, ó, de P, do ponto, a posição. Essa posição desse corpo aqui, ó, é a posição desse ponto a partir desse meu referencial, tá? Então eu consigo ter a posição de um corpo matematizada a partir do meu referencial. Eu consigo saber em quanto que nessa direção o corpo andou, ou seja, para eu saber nessa direção, eu desço esse ponto aqui até o eixo x. Então em x está na posição 4. Eu espero que vocês consigam ver. Eu consigo saber na direção para cima, na direção y, esse ponto. Ah, vou dele, saio dele e vou retinho até o eixo y. Ah, esse ponto era a posição 2 no eixo y. Esse ponto, então, ele tem um comprimento 4 para x e uma altura 2. Certo? Essa é a posição do meu ponto. Então, a posição é isso. É dentro desse referencial aonde tal coisa está. A posição aí, por exemplo, desse ponto para um outro referencial aqui, por exemplo, vou fazer aqui, ó, ele muda. Ele não vai ser mais 4 e 2. Ele vai ser tudo isso aqui, ok? E isso muda no referencial. A gente não vai ver esses referenciais mudando tanto. O que importa é vocês terem em mente que o referencial é algo que me dá a base para eu me mexer, para eu saber onde as coisas estão. Eu preciso desse referencial. Quando a gente vai pensar numa estrada e um carro andando nela, por exemplo, a gente fala, é aqui, ó, a gente coloca o zero em algum lugar que a gente escolhe, e é tudo a gente escolhe. Então eu coloco o zero numa posição ali que eu quero, ali é o meu referencial, e ele segue no eixo X, por exemplo, né, numa rua reta. E aí a gente tem os quilômetros dessa estrada. Ok? Vamos pensar numa estrada reta, tá? Não que faz curva. E se essa posição aqui variar no tempo, a gente tem o que a gente chama de velocidade. Ou seja, vamos falar que isso daqui é uma bolinha de gude, vai? Esse ponto aqui. Se esse ponto ele está nessa posição no meu referencial, num tempo que eu vou chamar, nessa foto aqui é o tempo t igual a 0, tá? Se o tempo andar, ou seja, 1 segundo, 2, 3, e a posição desse objeto aqui mudar também, ou seja, no meu referencial, esse objeto está mudando a posição conforme o tempo passa, é o que a gente fala que esse objeto tem velocidade, certo? Parece lógico, né, que o movimento é justamente essa
mudança de posição conforme o tempo passa. E aqui está um negócio importante. De novo, no referencial para vocês, o meu celular está se mexendo, certo? A posição dele está aqui. Aí, ó, para vocês, né? Não consigo fazer direito. Mas o negócio vai mudando aqui, ó, certo? Para vocês. Ou seja, como se na reguinha que está aqui, ó, que está invisível, mas vocês estão vendo, imaginem essa reguinha, meu celular, ele está andando nessa reguinha, para vocês. A reguinha parada aqui, aqui é o 0, pá, o celular está no 0, 1, 2, 3, tá. Foi? Desculpa aí, gente, pelo problema, aconteceu alguns problemas aqui, vou editar, mas enfim. Mas voltando, eu tenho o meu celular aqui em movimento para vocês, então, imaginando a reguinha de novo, a reguinha está aqui, né? E meu celular está andando. Aqui é a posição 1, 2, 3, tá. O celular está andando, né? Comigo fazendo assim. Agora, quando a reguinha está no meu olho e eu estou olhando o celular, certo? A reguinha está aqui, ó. A posição do celular para minha reguinha não muda. Ela está andando comigo, ó. Está aqui paradinha. Isso que é o que a gente chama de velocidade, tá bom? Ou seja, a gente fala em termos matemáticos, lembrando que o Galileu adorava isso. Dá para ver aqui? Beleza. Em termos matemáticos, a gente fala que a velocidade é igual à variação da posição, vou colocar assim, porque a gente chama de T, né, esse pontinho aqui, pelo tempo.